dia. Gente, livro de vocês, página 19, caderno 3. Continuando aí nossa saga por triângulo, retângulo. Aula passada a gente viu relações métricas do triângulo retângulo, 5 relações, Pitágoras e tudo mais. Hoje é trigonometria no mesmo triângulo retângulo. Tudo que a gente falar aqui hoje só vale se o triângulo for retângulo, ou seja, se tiver um ângulo de 90 graus. E aí, gente, vamos começar. Pega lá e observe, tire suas dúvidas possíveis. Gente, dado um triângulo retângulo a vocês, ângulo reto obrigatoriamente, ângulo de 90 graus, sempre oposto ao ângulo de 90, do outro lado está o maior lado do triângulo retângulo, que a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Vale tudo aqui? Maria Eduarda. Vale tudo aqui que você viu a aula passada. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos dois catetos. Altura vezes, hipotenusa vezes a altura, o produto dos catetos e tudo mais. Só que agora a novidade vai ser que nos exercícios vai aparecer um ângulo agudo, além de 90 graus, um ângulo agudo ou a pergunta de um ângulo, coisa que a aula passada não tinha, não existia a possibilidade de ângulo, o ângulo para mim pouco importava. Agora os exercícios vão me dar um ângulo aqui de 30 graus, 28 graus, é lógico, deu um, você acha o outro. Que a soma dos três tem que dar 180. E aí fica inviável usar a aula anterior, porque você vai ter só um lado e um ângulo. Ou a pergunta é de um ângulo. A aula anterior ninguém falava de ângulo nenhum. Então agora, gente, você vai ser apresentado a 3 relações. E os exercícios vão cobrar essas 3 relações. Quais seriam elas? Primeiro, as relações ter a ver com os ângulos agudos do triângulo retângulo. Primeira relação, seno. E aí, seno sozinho não significa nada. É seno em relação a um dos ângulos do triângulo. Portanto, agora, gente, sem o desenho eu também sou nada. Se você simplesmente escrever a resolução aqui e não tiver o desenho, eu não estou vendo nada. Certo? Seno de B. Então eu tenho que me dirigir ao ângulo B do meu desenho. Estou estudando o seno desse ser. E o seno é o cateto oposto a B. Gente, esse adjetivo oposto que todo mundo pergunta, quem que é o cateto oposto? Não tem. Certo? Esse adjetivo oposto é em relação ao ângulo. Então é o cateto oposto a B. Se eu olho o ângulo B, existe um cateto que está oposto a B. E existe um cateto que está junto a B, que seria o adjacente a B, que seria este cateto. O oposto é B. Sobre a hipotenusa única A. Só que aí começa, eu tenho que guardar o que é a definição de seno num triângulo retângulo. É o cateto oposto ao ângulo que eu estiver estudando, dividido pela hipotenusa. Porque note o seguinte, se eu pegar agora e estudar o ângulo C, é o outro ângulo aqui. O cateto que está oposto a C é o Czinho. Ele é o adjacente a B, mas é o oposto a C. Dividido pela hipotenusa, C sobre A. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de B, volto na minha figura, olha o ângulo B. Cosseno de B, o cateto adjacente a B. Está junto, colado, encostado a B. Dividido pela hipotenusa, C sobre A. Já se eu olhar o ângulo C,
cateto adjacente a C sobre a hipotenusa. O adjacente a C é Bzinho sobre a hipotenusa A. Tangente do ângulo B. Olha o ângulo B. É a razão, a divisão do cateto oposto a B dividido pelo cateto adjacente a B. B sobre C. Cateto oposto sobre cateto adjacente em relação ao ângulo B. Já se eu olhar o ângulo C, a mesma relação, é o cateto oposto a C. Czinho sobre o cateto adjacente Bzinho. Portanto, aí, gente, toda vez que eu precisar de que você utilize seno, cosseno ou tangente, sem o desenho eu não sou nada. Eu tenho que olhar que ângulo que eu estou estudando, e aí sim, guardar as definições. Cateto oposto sobre hipotenusa seria o seno, B sobre C, deste ângulo. Cosseno, cateto adjacente a B sobre a hipotenusa A. Correto, gente? Essas são as relações que nós vamos ter que trabalhar e guardar. Agora, fique atento que nos exercícios que nós vamos resolver, você, toda vez que eu tirar um valor, o valor vai estar aqui, ó, na página 72 do caderno de vocês. Que seria a tabela aqui, os ângulos, os valores que vão surgir aqui, ó, tá? Eu vou utilizar nos exercícios. De repente você falou, da onde o Shigeru tirou 0,9961695? Foi daqui. Não precisa decorar. Teoricamente, no exercício eu tenho que te dar os valores caso eu queira utilizar. Agora aqui no livro você vai ter que consultar a tabela. E vamos esclarecer o seguinte. Para não ficar fazendo conta, ele deu aqui a tabela com 6 casas decimais depois da vírgula. 6. Vamos pegar 2 só. Aí é lógico, de repente você pega lá e vai consultar a sua apostila, é porque o cara pegou mais casas ou pegou todas que estão aqui, certo? E isso também é uma aproximação. Apesar de ter 6 casas, é uma aproximação. E vamos combinar o seguinte, ó. Esse caso, 0,2079. Se eu vou pegar só 2 casas, você vai falar 0,20. Eu falaria 0,21. Você vai desprezar um 7. Já aqui embaixo, 0,22,4. Eu vou desprezar um 4. Então, aí 0,22. Aqui 0,21, aqui 0,22. Aqui embaixo, 0,24,1. Vou desprezar o número 1. Né? Então, aqui, ó, você acresce uma casa, um valor a mais nessa casa, quando esse número for o quê? Maior que 5. E despreza essa casa quando for menor que 5, como se fosse aproximar uma nota. Só para você ter valores e fazer os cálculos que ele pede nos exercícios. Então, ó, todos os valores, e você aí, ó, fica atento que eu vou... Você vai cantar para mim quem que é olhando a tabela. Tá? Que seria aí valores aí de seno. Aqui está o ângulo, 1 grau, 2 graus, 3 graus, até 20 que coube aqui. Depois tem a continuação até 45. Depois, do outro lado, até 89 graus. Certo? E aqui, seno. Aqui o cosseno do ângulo. Aqui a tangente do ângulo. E assim vai. Então, aí, ó. Acompanhe aí, página 72 do caderno de vocês. São os valores que a gente vai extrair. Então agora, ó, página 22, exercício, gente.
Vamos lá. Primeiro exercício, quero ver quem pode pensar em deduzir o que o cara está pedindo aqui. Explique o fato de o seno e o cosseno de um ângulo agudo serem sempre menores que 1. Alguém poderia explicar para mim esse fato? Por que é menor que 1? Seno e cosseno. Pelo que eu acabei de apresentar, o seno de um ângulo, vou chamar aqui um ângulo B, é o cateto oposto a B, dividido pela hipotenusa. E o cosseno do ângulo B é o cateto adjacente a B sobre a hipotenusa. E o que ele pede para mim é a explicação. Por que sempre que eu vou estudar seno e cosseno desses ângulos, você tem um valor menor do que 1? Alguém poderia me dizer? Pela lógica matemática, pela lógica do conhecimento, uma fração cateto sobre hipotenusa, por que é menor que 1? Porque o valor da hipotenusa é maior? Isso. Gente, pelo conhecimento que você tem de triângulo, a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. Não estou dizendo que é grandona, o maior lado. Se quando a hipotenusa é 5, o cateto tem que ser menor. Se a hipotenusa é 10, o cateto tem que ser menor. Queira você ou não, é o maior lado. E o cateto sempre é menor que a hipotenusa. Gente, numa fração, quando você faz uma divisão, se você põe um número pequeno em cima e um número grande embaixo, o número não pode ser grande, o número vai ser menor do que 1. Portanto, a justificativa aqui, o que você poderia explicar aqui é que sempre, num triângulo retângulo, o cateto é menor que a hipotenusa. Logo, seno e cosseno serão menores que 1. Tá aí a explicação. Bom, agora sim, passando realmente a algum exercício. Exercício 2. Acompanhe que você que vai cantar aí para mim, olhando a tabela lá. Usando a tabela lá da página 72 e as razões trigonométricas, que você já tem que ter elas na cabeça, determine as medidas aproximada dos ângulos B e C do triângulo retângulo abaixo. Te deu um triângulo aqui, te deu os 3 lados. O que você estudou aula passada não vale nada, porque a aula passada era achar um lado. Você deu os 3, perdeu a graça. Só que ele está perguntando um ângulo aqui aproximado do ângulo B e do ângulo C. Aí eu uso qualquer relação, qualquer uma.
que você preferir, que lá na tabela eu tenho seno, cosseno e tangente. De repente tem exercício que em vez de tabela ele te dá só o valor do seno, eu teria que usar o seno, certo? Dependendo da tabela. Aqui eu estou livre. Vamos pegar B primeiro. B, vamos estudar o seno de B. O que é o seno de B? Olha lá a figura e me diga, cateto oposto a B dividido pela hipotenusa. O que é? Responda para mim. Yuri Aragão. Permitir. Responde para mim olhando a figura, vai lá. Cateto oposto é 8? 8. Sobre hipotenusa? 10. 10. Olhando a figura. Sem olhar a figura eu não sou nada. O ângulo B está aqui. Cateto oposto, 8. Sobre a hipotenusa, oposto a 90, 10. 8 dividido por 10 dá 0,8. Vai lá na página 72 e procura um seno que vale 0,8 próximo, o mais próximo de 0,8. Quanto? Aí, gente, é olhar na tabela, página 72. Coluna do seno, mais próximo de 0,8. Quanto? 54? O mais próximo lá seria 54 graus. Aproximado. É lógico, como a gente falou na tabela lá, tem 6 casas. Às vezes você procura lá o que está 0,80, o mais próximo de 0,80. De repente tem 0,81, 0,82, o mais próximo é 0,81. Mas lá tem o 0,80 e depois um monte de coisa aqui. Aproximadamente. Não é exatamente. Assim se mede, às vezes, um ângulo que eu preciso, de repente está fazendo lá um agrimensor, um cara na estrada, ele pega, lógico, um aparelho específico para medir o ângulo. Ele sabe essa distância, simplesmente começa aí a medir o ângulo, para conhecer essa distância a partir do ângulo. Tá aí, o ângulo B. O ângulo C, vai, o que você quer? Seno já usei, cosseno ou tangente, vamos? Sugere aí, qualquer um. Cosseno? Cosseno. Tá. Agora é para achar o ângulo C. Cosseno do ângulo C, olhando a minha figura, dá quanto? Cosseno, cateto adjacente ao ângulo, que é o ângulo C, dividido pela hipotenusa, dá quanto? 8 sobre 10? 8 sobre 10, o mesmo valor lá, 0,80, que inclusive, vamos ser sinceros, né? A partir do momento que você achou esse cara, usar isso daqui é usar o recurso da aula, porque se eu sei que aqui é 54, não vai ser segredo para mim que aqui vai ser quanto? A soma não tem que dar 180? Isso aqui é 54. Quanto é que falta para 90, já tirando 90 lá? 36. Poderia já dizer que é 36 graus o ângulo C. Mas, vamos lá, pegando a tabela, vai lá na página 72
e acha para mim um cosseno próximo a 0,80. Não dá o 36 lá? O ângulo C é aproximadamente 36 graus da tabela. Na hora de estudar, vem assim, da onde Shigeru tirou isso? Tabela. Página 72. Tabela. Página 72 do caderno. Às vezes depois você fala, da onde surgiu? Como é que o cara adivinhou? Não adivinhei nada, eu tive que consultar. Certo? O próximo, antes de fazer o próximo, só uma explicação. Gente, quando você compra telhas, né, para uma casa, seja ela cerâmica, como está aqui, como aquelas Eternit, né, de amianto, antigo amianto. As telhas romanas, que são as mais tradicionais, que você vê de cerâmica aí, ó, tem inclinação mínima de 26 graus. Ou seja, se você fizer um telhado muito reto na tua casa e cobrir com essa telha, não adianta nada. Vai chover e com certeza a água vai infiltrar. Porque não vai ter queda d'água. Vai começar a vir muita água, chuva, dependendo da chuva, e encharca a tua casa. Tem que ter uma caída. Justamente para bater e cair, bater e cair. E tem que ter uma inclinação mínima de 26 graus. Que aí tem um comprimento também. Não adianta pegar aqueles galpão de ônibus, isso, aquilo, e querer cobrir com uma telha romana. Isso é possível, talvez, se fizer uma grande inclinação. O mínimo é 26%. E a máxima é 60%. Porque também, se você fizer uma grande inclinação assim, as telhas começam a cair. Elas não conseguem segurar. Imagine pôr uma em 90 graus assim, uma telha com a outra. Tem um encaixe, mas o encaixe não sustenta. É o máximo e o mínimo. E o que quer dizer essa inclinação? Tem a ver com uma tangente. Quer dizer que para cada 100 centímetros na largura do telhado, cada 100 centímetros aqui no telhado, é necessário elevar pelo menos 26 centímetros. Para cada metro que você vai cobrir de telhado, eu tenho que elevar no mínimo 26 centímetros. Quer dizer, se sua casa tem 2 metros, que você vai fazer um telhado, você tem que subir não só 26, e sim 52. Para cada metro, subo 26. Se sua casa tem 10 metros, eu tenho que subir 2,60 metros. Se for 10 metros. Por isso que às vezes, né, a casa não tem uma água só, que seria muito fácil construir uma casa. Né, o jeito mais simples de construir um telhado, você tem sua casa aqui. Aí você fala, vou construir para gastar menos, só uma água no telhado. Tá, mas se aqui é 2 metros, 10 metros, quer dizer, desculpa. Sua casa tem 10 metros aqui. Eu tenho que subir 2,60 metros no mínimo com essa telha. Senão vai infiltrar água. E aí o cara fala assim, então sabe o que eu vou fazer? Você pensa em economizar? Mas normalmente você pega e quebra a casa aqui em 2 águas. Porque aí fica só 5 metros aqui, 5 metros aqui, e você tem que elevar não 2,60, e sim a metade, né? 1,30.
ficar aquele telhado gigante, alto. Tá? E olha só, essas telhas aqui que são mais, vamos dizer, sofisticadas, que seria aquela telha plana. Aqui tem os encaixes, os gominhos para encaixar, travar. Aqui já trava com parafuso, né? Prego. Seria a telha plana. Só que essa telha plana, a inclinação mínima é 45% e a máxima é 50%. Seria aqueles telhados que parecem lisos. Não tem as ondinhas, é liso. Só que, apesar de muita gente achar bonito, você tem que ter uma inclinação de 45, quer dizer que para cada metro subir 45 centímetros. Então quer dizer que cada 100 centímetros na largura do telhado será necessário elevá-lo em 45 centímetros no mínimo, e o máximo é 50. Portanto, esse tipo de telha não cobre uma vasta área. Tá? Não cobre. Justamente porque é mais fácil. Aqui ainda tem os vãozinhos para a água escorrer. Aqui não, né? Tem que bater na telha e descer. Uma coisa que a gente fala assim, isso daqui vale também, que é muito bonito a gente falar assim, inclusão, né? Cadeira de rodas, isso, aquilo. Mas isso existe uma lei que é toda rampa que você vai fazer para o acesso do cadeirante tem que ter, acho que no máximo, uma inclinação, acho que é o máximo, hein? Que nem pode ser isso. Tem que ver direito na lei. Mas eu acho que parece que é, no máximo, 30%. 30% não é 30 graus. Isso significa que para cada 1 metro de distância, eu tenho que subir no máximo 30 centímetros. Cada 100 centímetros aqui, no máximo, o degrau é 30 centímetros. Então aí a gente percebe o seguinte, quando eu falei assim, é uma ilusão criar uma lei, de repente, no campo que a gente vive, as cidades não foram construídas para inclusão, foram construídas às vezes pela arquitetura, isso, aquilo, da época. Você vê assim, de repente eu subi 30 centímetros, acho que cada degrau de escada normal tem 20 centímetros. Eu teria que fazer um recuo de 1 metro para construir a rampa. Se você visualiza bem que quem segue essas regras normalmente são bancos, principalmente o Banco Estatal, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou grandes bancos também. Você acha que pensou e já aconteceu isso? Tem sempre o acesso ao banco. Você já experimentou, você que não é cadeirante, pegar a rampa? Normalmente quando você está com pressa, você pega lá e você vai lá, você fala, por que eu fiz isso? Porque você fica dando volta. Isso porque eu teria que subir um nível, vamos dizer, vamos falar assim, 5 degraus. Subir 5 degraus, 1 metro. Para acessar o banco. Fazer uma rampa com 1 metro, eu teria que ter aqui, ó, né? Cada 30 centímetros, 1 metro, teria que ter 3, 4 metros para começar a minha rampa, do outro lado da rua. Impossível. Você não vai fazer uma rampa do outro lado da rua para subir no banco. Você trava a rua. Então o cara faz aquele vai, vem, vai, vem, vai, vem. Mas isso daqui é necessário, por quê? Pelo que eu li uma vez, acho que 30% é o máximo das cadeiras motorizadas lá. Aquelas cadeiras, vamos dizer, com motor, ela sobe no máximo uma rampa de
30%. Se a rampa for maior, a cadeira trava, por segurança mesmo do cadeirante. Certo? Se a inclinação for ali, trava, não funciona. Aí ele tem que ir no braço. Isso tudo é segurança. Por isso que a gente fala assim, ó, construíram rampa, rampa, rampa. Mas se você for medir, tá tudo não de acordo com a lei. Tanto é que às vezes o cadeirante não consegue subir a rampa. Alguém tem que ajudar. Mas construiu só para falar, estou seguindo a lei. Então aí a telha romana, a telha plana, perceba, a romana teria que elevar menos, teoricamente gastaria menos madeiramento. Já se fosse plano, eu teria que elevar mais. Porque aqui, ó, o terceiro exercício de vocês é sobre isso. Um carpinteiro disse que o caimento do telhado da casa, que está construído, é de 40%. Qual a medida aproximada do ângulo que o telhado forma com a horizontal? Pelo que eu acabei de falar para você, o que é ter um caimento de 40%? Para cada 1 metro, que seria 100 centímetros de telhado, você pode subir, se é 40%, 40 centímetros. E aí, construiu o teu telhado aqui. Aí ele fala, qual o ângulo, né, que o telhado forma com a horizontal? Este ângulo alfa. Aí você usa a tangente. Esse tipo de exercício de caimento sempre é tangente. Aqui é a distância e aqui é a altura. Seria o cateto oposto, cateto adjacente. A tangente do ângulo alfa aqui vai ser 40 sobre 100. 0,4. Aí lá na tabela me procura uma tangente igual a 0,4. Próximo. Quanto? 22. 22 graus aproximadamente. Você vê assim, né? Se eu falei que o cadeirante tem que ter uma inclinação de 30% no máximo, hein? No máximo. Se aqui o ângulo é de 22 é um ângulo até pequeno. Mas aqui a altura é 40, o cadeirante não conseguiria subir essa rampa. Não conseguiria, motorizado, tá? O caso, que às vezes o cara tem o braço, né? A cadeira normal, aí é o braço do cidadão mesmo. O esforço que ele faz é fenomenal. Tá aí também em segurança. Porque se o motor, simplesmente a engenharia fala 30 graus para o motor teria força. Normal para subir com 50%, 40%. O problema é, às vezes, derrubar o cadeirante. Certo? Pela força, tração, um descuido, é o lado. No braço, o cara até consegue. Só que, às vezes, ele corre um risco de voltar para trás. Fora o esforço, que deve ser também meio fenomenal. E aqui, ó, quarto exercício. O instrumento que mede um ângulo, mede às vezes distância, é o chamado teodolito. É aquilo que você vê às vezes quando você está andando na estrada, o cara medindo, o cara, às vezes, você motorista às vezes pensa que é radar, o cara não é um cara que está com radar, e sim
para medir inclinação, ver curva de nível em propriedades rurais. Teodolito, no topo de uma montanha, fixou o teodolito no topo de uma montanha e avistou uma árvore em outra montanha. Em seguida, girou o teodolito 90 graus e caminhou 20 metros. Fixou o teodolito nesse outro ponto e avistou novamente a árvore na outra montanha. Mediu o ângulo agudo formado pela direção do deslocamento, a direção que aponta a árvore, e obteve 40 graus. Após esse procedimento, ele pôde determinar a distância aproximada entre o ponto inicial e a árvore, que é então, vamos pensar assim, fixou o teodolito aqui. Avistou uma árvore em outra montanha. Então, avistou uma árvore aqui. Árvore. Aí girou 90 graus o teodolito. 90 graus. Um giro de 90 graus. E caminhou 20 metros. Fez o giro de 90, caminhou 20 metros. E avistou novamente a árvore. E aqui, depois de ter caminhado 20, avistou novamente a árvore. Na outra montanha. Mediu o ângulo formado pela direção do deslocamento e a direção que aponta para a árvore, e obteve 40 graus. O deslocamento dele foi esses 20. E o que ele está olhando a árvore, 40 graus. Após esse procedimento, ele pôde determinar a distância aproximada entre o ponto inicial é aqui, e a árvore, que era o X. Interpretação de problemas. Teodolito, avistei uma árvore na outra montanha. É a coisa, às vezes você quer numa margem de rio, sem ter que atravessar o rio, você simplesmente vê uma árvore do outro lado do rio. Se eu estou com esse instrumento, eu simplesmente fixo, aí eu caminho desse lado da margem do rio mesmo, certo? E depois avisto a árvore novamente. E o teodolito faz com que eu consiga calcular esse ângulo, essa distância aqui, nessa margem desse lado que eu estou, eu não tive que atravessar o rio. Tendo o ângulo e essa distância, eu consigo calcular a distância, margem do rio, largura do rio. O importante é achar esse ângulo e ter essa distância na mão. Gente, o ângulo de 90 aqui foi dado porque ele girou 90 graus no teodolito da primeira. O triângulo é retângulo. X é o quê de 40? X é o quê de 40? Cateto oposto. Cateto oposto. E 20? Cateto adjacente. Aí tem que vir à minha cabeça. Qual a relação que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Tangente. Seno é cateto oposto e hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente e hipotenusa. Que utiliza cateto oposto e
cateto adjacente é a tangente. Aí você pode dizer que a tangente de 40 graus é o cateto oposto x sobre o cateto adjacente 20. Aí entra a nossa história. Tangente de 40, eu tenho que ir lá na tabela. Eu não sei de cabeça. Vai lá, tangente de 40. Só pegar duas casas, não vamos pegar todas elas não. Tangente de 40 é quanto? 0,83. 0,83. Mas veja, depois do 3 não tem um 9. Sim ou não? Você vai lá, tangente de 40, na tabela, está lá escrito 0,8391. Eu pedi para você usar duas casas. Só que quando você fala 0,83, você está jogando um 9 fora. Imagina vocês, se você tirou a nota 4,9. Eu mando no teu boletim 4. Você vai ficar satisfeito. Eu desprezei um 9 logo após. O Cristiano tirou 9 décimos. Mais um. Fiquei de recuperação por causa de 1. Olha o que você está fazendo aqui, ó. Se eu falar 0,83, estou desprezando um 9 que vem depois. Então, o correto, o legal, se a gente está fazendo a aproximação, e de repente eu digo, você vai lá atrás, não vai chegar aqui, passa um pouco, não vai ser um valor exato. Eu vou por 0,84, igual a x sobre 20. No que eu faço aqui a multiplicação, vai dar quanto? 16,8 metros. Como eu disse, não dá exatamente 17, mas a distância aproximada. Eu não ia falar 16 metros, desprezar um 8 que vem depois. Eu ia falar mais próximo de 17. Nem tem 16 aqui também. Certo? E mais um para acabar. Não, mais dois. O quinto. De novo aquela porcentagem lá, ó, na engenharia, queda. O engenheiro civil que constrói uma estrada diz que após certo trecho horizontal há uma longa rampa de 33%. Qual a medida aproximada do ângulo? Você não sente que você está em carro, mas se você pegar, às vezes, São Paulo tem muito disso, né? Você pega um carro normal, você pega e entra em umas ruas antigas de São Paulo, principalmente centro de São Paulo, além de estreita, né, gente? Você pega, às vezes, alguma coisa, dependendo do carro que você está, você não consegue subir. Ou você percebe que o carro se esforça muito para subir. Porque aí, simplesmente, a cidade de São Paulo tem mais de 400 anos, tarará, tarará. Então, não era para nossos carros de hoje. O carro é construído também para uma inclinação máxima. Tanto é que você vê arranque de carro, rampa de carro, tem carro que dificulta fazer uma rampa às vezes. 33% ele está falando que é alto, hein? Você vai ver que o ângulo é até pequeno. O que é ter 33% de rampa? Para cada 100 centímetros ou 1 metro
sobe 33 centímetros. Esse é o percentual. E eu quero saber qual o ângulo dessa rampa. Tangente, cateto oposto sobre hipotenusa. Tangente de alfa, 33 sobre 100. Dá 0,33. Vai lá na tabela. Uma tangente 0,33. Fica entre 18 e 19 graus. Alfa está entre 18 e 19 graus. Olha aí o que eu falei. Eu falei lá que um cadeirante subiria uma rampa de no máximo 30 graus. O ângulo que tem que fazer com a horizontal é no máximo aí, ó, menos de 18. Tem que ser um pouquinho menos ainda, 17, 16. Às vezes o cara fala 15 graus. Então é uma coisa bem suave, tecnicamente falando. E aqui ele fala de uma longa rampa. É que a gente não sente que está no carro. Mas de repente você sobe. Você andou 1 quilômetro. Você subiu 330 metros. Quem está de bicicleta às vezes percebe isso. Sobe a rampa lá de São Joaquim até Orlando de bicicleta. Vai lá. O próximo, uma escada. Gente, uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada em um muro. E a distância entre o pé da escada e o muro é 2 metros. Pé da escada e o muro, 2 metros. Qual é a medida do ângulo que ela forma com o solo? Eu sei que a escada tem 4 metros. Eu quero saber o ângulo aqui, alfa, aproximado. O que eu vou usar aqui? Pergunta. Vai, me diz. Cosseno. Cosseno. Por quê? 2 é o quê? Cateto adjacente. Cateto adjacente. E 4 é o quê? Hipotenusa. Hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, só posso usar o cosseno de alfa, que no caso é 2, cateto adjacente sobre hipotenusa 4. O cosseno vale meio, 0,5. Busca para mim lá, e aí muitos de vocês já devem saber, onde o cosseno vale 0,5, isso daqui vai dar exato lá na tabela, 0,50, 0,5000000. Na tabela, quanto? Exatamente 60 graus. Correto? Finalizo aí a aula de hoje. Detalhe, essa finalização você está percebendo que a gente está ficando lento, porque a gente tem que buscar lá na tabela. É o correto. No seu dia a dia acontece isso. Nem sempre o ângulo aqui é perfeito, uma medida perfeita, 30 graus, 45, mas por causa que a gente está ficando, recorrendo à tabela, vai na página 72, volta lá, para, olha, aproxima. De repente você quer um valor mais exato, tem que usar 6 casas, certo? Porém, para agilizar isso, a aula que vem é basicamente só isso de novo. Só que você vai ser obrigado a guardar alguns senos e cossenos para agilizar.
E os ângulos escolhidos são chamados notáveis, 30, 45 e 60. Guardou isso, vai fazer um monte de exercício disso, pensando que aqui é o ângulo de 60, lá é o ângulo de 30, 45 e aí vai. Certinho?